O Senhor é o nosso Deus e vigora suas leis em toda a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, Jesus inaugura uma nova era, uma nova realidade para todos nós. E é tão magnífica, e é tão sublime,
que deveríamos nos alegrar sempre com esta inauguração na ressurreição do Senhor. É claro, queridos, que para entrar ou penetrar nesta nova realidade em Jesus, é preciso que Ele mesmo nos dê a graça dos seus ensinamentos, a graça da sua própria companhia, nos doutrinando, nos ensinando a viver a nova vida. Estamos diante de todas as possibilidades para viver essa nova vida, queridos. Não é fácil. É preciso que o homem se dedique, o homem procure cada vez mais conhecer esse Cristo, esse Deus tão vivo e presente no meio de nós. Quantas vezes participamos da Santa Missa, quantas vezes participamos de muitas atividades da nossa igreja, mas fica aquele vazio, não fica aquela alegria, não fica aquela realidade concreta do Cristo verdadeiramente presente no meio de nós. São essas dificuldades, queridos irmãos, que precisamos pedir a Jesus que nos dê essa graça de sentir e viver esta nova vida. É o nosso caminho, queridos, da nossa história. É o caminho novo agora que Jesus está sempre nos ensinando ao longo da Santa Missa, nas comunidades, aonde estivermos, sempre Jesus estará lá nos mostrando essa nova vida. E o Evangelho de hoje justamente mostra isso, queridos. Os discípulos somos todos nós, que temos o conhecimento de Deus, mas ainda não temos a realidade concreta pela fé. Nós não temos, queridos. E muitas vezes dá vontade de voltar para trás, dá vontade de desistir, dá vontade, sabe, de não mais continuar esse caminho novo. Porque é difícil. E não é só difícil, porque nós queremos caminhar segundo o nosso coração, segundo a nossa própria visão. É preciso abandonar, muitas vezes, os pensamentos humanos. É preciso abandonar os caminhos humanos e se entregar a este Deus que nos leva por uma outra estrada, uma estrada mais sublime, uma estrada mais poderosa. Os discípulos de Jesus, principalmente na leitura de hoje, Pedro e João, para eles também não foi fácil, queridos, conhecer a vida nova em Jesus. Só a partir da ressurreição que eles começaram a compreender certas coisas, assim como também os discípulos do Evangelho. A compreensão desta nova verdade, queridos, requer uma coisa chamada, um dom chamado fé. A fé é ela que nos faz penetrar neste mundo novo. Dou um exemplo para vocês. No próximo domingo é dia do dizimista. Olha só a compreensão. Como ainda os homens pensam pequeno, ainda tem um pensamento tão insignificante. O dízimo, queridos, é aquilo que nós temos dentro de nós, mas muitos ainda pensam em papel e em metal e se apegam. É claro que ele nunca vai subir, queridos, se ele não abandonar esse pensamento. Ele nunca vai crescer se ele não deixar de lado essa forma de viver o dízimo.
O exemplo nós temos aqui hoje no Atos dos Apóstolos. O que eu tenho, eu te dou. Pedro e João fala para aquele homem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu te dou. E olha o que aconteceu, queridos. Um homem que era aleijado, com defeito, fica todo perfeito diante de Deus e diante da comunidade. É esse dom que nós temos, queridos, que ele é poderosíssimo, a fé, capaz de levantar, capaz de curar, capaz de transformar o homem, capaz de salvar. Quando eu olho para essas coisas, eu me lembro da multiplicação dos pães. Milhares e milhares de homens sentados, sem nada, mas apenas poucos pães e peixes. Foi capaz, meus queridos, de alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora imagine, queridos, o dom que nós temos dentro de nós, que é capaz também de um só. Cada um de nós é capaz de alimentar, meus queridos, para mais de 5.000 pessoas. Isso aqui, meus queridos, é para quem tem fé. Esse mundo novo aqui é para aqueles que querem entrar no caminho de Jesus, voltar e reconhecer Jesus em uma nova realidade e uma nova presença. Principalmente nesta realidade que é a Eucaristia. Acreditar em Jesus na Eucaristia. Quem vai por este caminho, queridos, quem consegue com a graça de Deus penetrar nesse caminho, se torna um novo Cristo, um novo homem, uma nova mulher. É a realidade da fé, é a realidade do reino de Deus. Foi para isso que Jesus veio, queridos, para nos tirar dessa visão humana tão insignificante, entre aspas, meus queridos, tão pequena, para nos levar para o mais alto grau de uma vida verdadeira em Deus. É por isso que eu falei para vocês, Deus ama o direito, Deus ama a justiça. A justiça aqui, queridos, é a fé. Quem tem fé, meus queridos, faz as coisas de Deus, procura as coisas de Deus, se envolve com as coisas de Deus e é capaz até mesmo de dar a sua própria vida por este reino maravilhoso, sublime, fantástico e indescritível. Quantas e quantas pessoas ficam, como diz aqui na leitura do Atos dos Apóstolos, ficam admirados e espantados com essas coisas. Por quê, queridos? Porque ainda não conseguiram viver a sua própria realidade e a sua própria verdade de filho de Deus. Espantados e admirados. Por quê? Se tu é agora um homem novo no Cristo pelo batismo, tu deverias te alegrar e demonstrar toda a força de um Deus amor, de um Deus misericórdia, de um Deus que é capaz de se sacrificar por amor aos seus irmãos. As pessoas ficam admiradas muitas vezes porque a outra ama, perdoa. Vivemos nos últimos dias, muito tempo passado, né? Uma definição, uma palavra de uma pessoa. Por que a gente não perdoa, meus queridos? Por que a gente não ama como deveríamos amar? Mesmo diante de uma atrocidade, mesmo diante de um fato tão cruel muitas vezes,
Tem pessoas que são capazes de amar, capazes de perdoar. Esses já estão vivendo, queridos, esse homem novo, vivendo essa realidade nova, mas muito ainda não conseguem, meus queridos, penetrar no mundo novo de Deus. A ressurreição é a inauguração da era dos filhos de Deus, aqueles que são capazes de dar o que tem dentro de si, o próprio Cristo, o próprio amor, a própria misericórdia e a própria vida. Vida para todos. Que sejamos, queridos irmãos, homens e mulheres novos agora. Deem, meus queridos, não guardem aquilo que vocês têm pelo batismo. Por amor a Deus, não guardem. Dê aos vossos irmãos o tesouro que vocês têm dentro de cada um. O tesouro de um Deus Espírito. E dê a vida a todos que precisam. Levantem aqueles que estão doentes, principalmente nas famílias, o pai, a mãe, os filhos. Procurem se alimentar desta verdade. E o dízimo, queridos, é a fé. Eu me alegro com muitos deles, porque eles estão dando a vida e salvação para muitos. Mas eles não percebem essas coisas. Ainda está somente na cabecinha deles, a ideia de dízimo. Mal eles sabem, meus queridos, o que significa o dízimo. É a distribuição de um pão que dá vida, que sustenta e salva. Felizes aqueles que são dizimistas, mesmo inconscientes, e rezar por aqueles que ainda não são. Eles não estão dando o que têm. E aí fica aquela terrível definição. Tu enterrastes o teu dom e não produziste o que deveria produzir. Portanto, irmãos e irmãs, nos alegremos por estarmos hoje aqui e nos banquetear nesse Jesus que caminha conosco, nos ensinando, nos fortalecendo na palavra, na Sagrada Escritura e na Eucaristia. Voltem e se alimentem da verdadeira vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama e nos acompanha nesta caminhada até a nossa Páscoa definitiva.